Deus nos proporcionou estarmos aqui para recebermos dele, que é manso, humilde de coração e tem descanso para as nossas almas. As crianças podem descer para serem ministradas. Você que está aqui, que o seu coração esteja aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem a ministrar em nossas vidas, em nossos corações. Amém? Parece que o povo hoje ficou empolgado com a abertura da Copa, né? Ficou em casa. E olha que o Brasil ainda nem jogou. Mas graças a Deus que o melhor de tudo nessa Copa que eu estou vendo é que os brasileiros estão preocupados com coisas mais úteis do que com o futebol, não que eu seja contra a prática esportiva. Amém. Queridos, hoje eu quero trazer uma palavra. Esse último final de semana eu não estive aqui na igreja com os irmãos porque eu tinha que participar de um congresso, de uma imersão de conhecimento da palavra de Deus. E como meu voo era de madrugada, amanhã cedo da segunda-feira, não daria tempo de eu sair aqui de Cunha, então eu tive que estar domingo em São Paulo para embarcar. E foi um tempo muito especial. O Senhor ministrou muitas coisas no meu coração, e dentre uma das coisas que ele ministrou essa palavra que eu quero hoje compartilhar ela com você. O tema da nossa palavra hoje chama-se mudança. Qual o tema? Mudança, né? Quando pensamos em mudança, pensamos logo em mudar de casa, né? Mudar de geografia, mudar de cidade, mudar de território. Mas vamos ver qual é a real mudança que o Senhor espera de nós. Vamos ler um texto da palavra de Deus? Mateus capítulo 4, dos versículos 18 até o 22. Mateus capítulo 4, dos versículos 18 a 22. Diz assim: E caminhando Jesus ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede junto ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. Amém. Uma curiosidade que nós precisamos entender. Talvez para esses homens que foram chamados para Jesus, por Jesus, foi fácil fazer uma mudança. Por quê? Porque eram pessoas novas. Esses dias, estudando a palavra de Deus, eu descobri um detalhe muito interessante. Você sabia que 11 dos 12 discípulos de Jesus, quando Jesus chamou, era menor que 20 anos? Jovens, adolescentes. João, talvez tinha 15, 16 anos quando Jesus chamou. Como é que nós podemos provar isso pela Bíblia? Muito simples. Lembra quando Jesus estava com os discípulos? Estava Jesus mais 12 discípulos no templo. E alguém chegou com ele e disse assim: Ei, Jesus, senhor, por que o senhor e os seus discípulos não pagam aqui o estáter do templo? Era como se as pessoas que frequentavam o templo, eles tinham que fazer um pagamento. Mas só eram obrigados pela lei a pagar maiores de 20 anos. E Jesus disse para Pedro: olha, para que ninguém fale nada, vai, pesca um peixe, vai ter uma moeda na boca e você paga o meu imposto e o seu imposto do templo. Por que é que só pagou para 2, se eles deram 3 ao total? Porque só Jesus e Pedro tinham mais de 20 anos. Os outros discípulos tinham menos. Então eles não eram obrigados a pagar esse imposto do templo. Isso mostra, querido, que Jesus, em todo momento da nossa vida, Ele nos chama para mudanças. Ele nos chama para começarmos etapas novas em nossas vidas. O grande detalhe, querido, é que as mudanças, elas não são bem absorvidas, porque elas nos tiram de uma rotina.
de uma zona de conforto. E quando eu falo zona de conforto, nem sempre a zona de conforto é boa. Às vezes já estamos até acostumados com o problema, já estamos acostumados até com o mesmo calo, que é o ponto da gente dizer assim, eu gosto só desse sapato porque o calo já encaixou. A gente não quer curar o calo, a gente quer manter aquele sapato que a gente diz assim, esse aqui já está maciozinho no pé, já está confortável. Em vez de buscar um procedimento que às vezes é até doloroso para curar o calo, a ferida do pé, não, nós preferimos ficar naquela situação confortável. Aqui em Cunha tem até um ditado para isso, né? Tem até uma linguagem própria. Você pergunta para o indivíduo como é que está, ele diz assim, está ruim, mas está bom. Quer dizer, ele já está numa zona de conforto, porque ele sabe que a situação está ruim, ele sabe que a situação não é a melhor, mas no final diz assim, mas está bom, não mexe não, deixa quieto, deixa do jeito que está. Entretanto, querida, a falta de mudança muitas vezes nos faz andar perdidos na jornada da vida. Há uma frase que diz que para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Mas nós precisamos saber qual a jornada da nossa vida, para onde nós estamos indo, para nós não andarmos perdidos na vida. Perdidos e chegar numa fase, numa etapa da vida e dizer assim, o que foi que eu fiz da minha vida? O que é que eu andei fazendo na minha vida? Por que é que eu cheguei agora nessa fase? Eu não fiz, eu não conquistei, e o pior de tudo não é nada, que nessa hora o diabo ainda coloca quem venceu na sua frente, assim, para você fazer comparações, né? E eu falei quinta-feira aqui, o problema da comparação é que a gente só compara os resultados, a gente não compara a trajetória. Então, quando olha lá na frente o resultado do indivíduo, a gente compara com ele assim, Deus, por que o Senhor abençoou ele e não me abençoou? É porque você andou num caminho ou ficou parado num caminho e aquele indivíduo caminhou. Aquele indivíduo se propôs a pagar um preço, aquele indivíduo com certeza teve um esforço diferente do seu. Então, a grande tragédia da nossa vida é nós compararmos resultados sem observarmos a trajetória, sem observarmos o processo. E a falta de mudança na vida, querido, faz nós não termos trajetória, de ficarmos paralisados no mesmo caminho, de paralisados no mesmo lugar. Mas, se existe um fato poderoso que pode mudar totalmente a nossa história, a nossa trajetória de vida, é quando nós damos ouvido à voz do Senhor. Quando ouvimos a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus, querido, guarde bem essa frase que eu vou lhe dizer. Quem ouve a voz de Deus e guarda as suas palavras no seu coração, é impossível não mudar de vida. Repito, quem dá ouvido à voz de Deus, e ao ouvir, guarda no coração, é impossível não mudar de vida. Por quê? Porque a voz do Senhor sempre nos chama, nos desafia para um posicionamento diferente do que nós estamos. Porque se você já estiver num posicionamento certo, numa caminhada certa, Deus vai só dizer, siga em frente. Agora, quando Ele se preocupa em falar conosco, quando Ele se preocupa em liberar uma palavra para nossas vidas, é porque Ele quer nos posicionar de forma correta. E é por isso que eu digo, querido, que é impossível nós não passarmos por uma mudança radical. É impossível. A voz do Senhor, ela é tão poderosa, querido, ela é tão tremenda, que nós deveríamos dar ouvido na primeira vez. Mas qual é a tendência natural do ser humano? Ficar duvidando, dizer assim, será que é? Não é? É, não é? A voz do Senhor é tão poderosa, que quando Ele chegou, no texto que eu li para você, Ele chegou à beira do mar da Galileia, tinha 2 homens, Pedro e André, estavam lá, consertando as redes, que estavam ali, limpando as redes, que tinham acabado de voltar da pescaria. Jesus chegou com eles assim, deixem tudo isso, siga-me e eu vos farei pescadores de homens. Quantas vezes Jesus precisou falar com aqueles homens, para que eles deixassem as redes e seguissem Ele? Uma vez. Só uma vez.
A voz do Senhor é tão poderosa que quando nós damos ouvido, querido, basta Ele falar uma vez conosco para mudar a nossa história. Uma única vez. É tão poderosa que a única vez que Ele falou com aqueles homens, eles abandonaram o seu passado e eles toparam. Eles toparam seguir Jesus. Eles toparam caminhar com o Senhor Jesus. E aí nós vamos ver que não foi num estralar de dedo que a vida desses homens mudou. Não foi um passo de mágica. Foi uma caminhada, uma trajetória. Eles precisaram caminhar 3 anos com Jesus e na prova final ainda foram reprovados. Porque na hora que Jesus foi crucificado, eles fugiram. Mesmo assim, o Senhor depois chama eles para recuperação, né? Chama de volta, coloca eles sentados à praia, ministra a vida deles, e dali para frente eles são aprovados e passam a ser apóstolos. Pessoas que mudaram radicalmente de vida, querido. Por quê? Porque ouviram a voz do Senhor e resolveram abandonar o seu passado e caminhar como o Senhor falou. Então hoje, a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, é hora de mudar. É hora de mudança nas nossas vidas. Muitas vezes, querido, nós passamos por tempos na vida e eu queria que você guardasse isso na sua mente. Sabe aquele momento na vida que parece que tudo desarrumou, que a vida virou uma bagunça? É exatamente nesse momento que o Senhor está nos chamando, dizendo assim: sai da tua e entra na minha. Sai do teu caminho e entra no meu caminho. Sai da tua vontade e começa a fazer a minha vontade. Aqueles homens, quando Jesus chamou, eles estavam consertando a rede, porque eles foram pescar e não pegaram nada. E Jesus agora os chama e diz assim: larga, vamos para uma outra história, para uma outra vida. E chama eles e diz assim: olha, vocês têm que sair da condição de pescadores de peixe para se tornar pescadores de homens. Jesus estava ali, querido, dando uma proposta para eles tremenda. Analise comigo. Quando o indivíduo pesca um peixe, ele tira o peixe da vida que está dentro da água e leva para a morte. Você pescou, você tirou o peixe da vida e levou para a morte. Era o que aqueles homens faziam. Tiravam os peixes da vida e levavam para a morte. Jesus agora chama e diz assim: a partir de hoje vocês serão pescadores de homem. Jesus estava propondo um caminho oposto. Pescar homens é tirar da morte e levar para a vida. Então a bagunça que estava acontecendo na vida deles era para ser uma mudança radical. Eles estavam acostumados a pescar da vida para a morte. Agora o Senhor diz assim: venha após mim, nós vamos fazer o contrário, nós vamos pescar da morte para a vida. Muitas vezes, querido, nós estamos justamente em situações como essa. Caminhos que estão nos levando à morte. Nem sempre morte física. Muitas vezes emocional, muitas vezes espiritual. Mas o Senhor está chamando e dizendo assim: ouça a minha voz e vamos mudar. Saia da morte para a vida. E a mudança, querido, quando acontece nas nossas vidas, nem sempre precisa mudar de lugar. Nem sempre precisamos mudar de lugar, de geografia, para termos uma grande mudança na nossa vida. Jesus é especialista, querida, em mudar vidas sem mudar ninguém de lugar. Jesus, ele mexeu com aqueles homens, mas não mexeu com a geografia deles. Deixou eles no mesmo lugar, só mudou agora o ato que eles praticavam. Jesus deixou eles na Galileia, Jesus instruiu, andou com eles na Galileia, na mesma região, na mesma geografia, e diz assim: vocês só vão agora mudar a ação. Em vez de pescar peixe, vocês agora vão pescar homens. Muitas vezes, queridos, nós precisamos entender que o que nós mais precisamos na nossa vida não é mudar de geografia, não é mudar de cidade, não é mudar de casa. A maioria das mudanças que nós precisamos na vida é mudar dentro de nós. Dentro de nós. Porque se você fizer mudanças externas e não mudar dentro de você, querido, é tudo ilusório e rapidamente passageiro. Quando você menos percebe, aonde você estiver, o problema estará junto. Tem pessoas que condicionam a sua felicidade ao lugar que está. No dia que eu mudar dessa rua, eu vou ter paz. Se a guerra estiver dentro de você, querido, você pode mudar para Marte. Não vai ter paz. Não vai.
Ah, eu vou ser feliz no dia que eu mudar desse bairro, no dia que eu mudar dessa cidade. Querido, se não tiver resolvido dentro de você, você pode morar na cobertura lá em Dubai, você vai querer até suicidar por lá de lá. Por quê? Porque o problema não está no lugar, o problema está dentro de nós. E as maiores mudanças que nós precisamos na vida, querido, não são geográficas, mas são interiores, dentro de nós. E dentro das coisas que mais nós precisamos mudar, e eu quero fazer aqui uma analogia, a primeira que nós mais precisamos mudar na vida é a nossa alimentação. Sim ou não? Sim. Nós somos resultado daquilo que nós comemos, daquilo que nós nos alimentamos, falando fisicamente. Um dos principais fatores que provoca mudança numa pessoa é quando ela muda a sua alimentação. Vou falar primeiro da questão física e depois nós vamos falar da questão emocional, intelectual. Muitas vezes nós temos uma forma de alimentar errada, não alimentamos da forma correta, com tudo que o corpo precisa, até um dia que o seu corpo reclama. Até um dia que ele começa a responder de forma complicada. E aí você vai ao médico, ele faz uma consulta com você, depois ele diz assim, procure um nutricionista, mude a sua alimentação. E aí ele começa a fazer aqueles cortes, aí o indivíduo volta de lá meio endemoniado. Mas como que pode? O médico disse que eu não posso comer fritura, já não deveria comer há muito tempo, né? Mas o médico foi lá e cortou essa fritura. Diz que eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Na verdade, você não poderia comer isso há muito tempo. Mas agora, como ele já danificou o seu corpo, essa alimentação errada, agora o médico está querendo corrigir. E na maioria das vezes nós voltamos de lá reclamando, achando que é um jugo. O médico cortou o sal, cortou o açúcar. E nós voltamos de lá reclamando. Ele cortou até aquele patrão de pedreiro, ele disse que agora tem que comer menos, em espaço de tempo menores. Eu acho que eu não vou aguentar. Você tem duas opções, ou muda ou morre. E aí nessa hora nós precisamos tomar posição para mudar. Nós somos basicamente aquilo que nós nos alimentamos. Não existe mudança sem mudar a nossa alimentação. Agora deixa eu trazer isso para o nosso interior, não só no físico, mas no emocional, no espiritual. Se você não mudar a sua alimentação, da sua alma, dos seus sentimentos, não adianta mudar de lugar. Se a pessoa se alimenta com raiva, com rancor, com ódio, com desejo de vingança, de dar o troco, de se vingar de alguém, não adianta, querido. Essa alimentação, aquilo que nós alimentamos a nossa alma, é que vai fazer toda a diferença de mudança na nossa vida. Vou lhe dar um exemplo. Quando o povo de Israel saiu, que eles começaram a caminhar pelo deserto, eles chegaram no deserto e o Senhor dando maná para eles, alimentação nova, para eles se alimentarem todos os dias, e eles começaram a dizer, nós queríamos as cebolas do Egito, nós queríamos os pepinos do Egito. O Senhor disse assim, eu posso até mudar a alimentação de vocês, tá? Mas eu não vou mudar a geografia de vocês. O Senhor fez agora vir uma revoada de pássaros, cai as cordonizes no meio do arraial, para eles se alimentarem. O que o Senhor estava querendo mostrar ali para eles é que o que eles precisavam não era mudar a geografia, não era voltar para o Egito. O que eles precisavam era mudar a alimentação deles. E isso foi tão radical que depois o Senhor fez inclusive uma lista do que eles podiam comer e do que eles não podiam comer no deserto. Por quê? Uma caravana de aproximadamente 3 milhões de pessoas, se não se alimentasse corretamente no deserto, iriam adoecer. E se adoece no deserto, não tinha pronto-socorro, não tinha pronto atendimento. Não tinha nem médico entre eles. Talvez o que conhecesse um pouquinho de medicina lá era Moisés.
mas para cuidar de 3 milhões de pacientes, ele ia morrer antes. Então o Senhor mudou a alimentação deles. Situações que hoje a gente entende, porque a ciência já provou. O Senhor colocou detalhes na alimentação deles, dizendo assim, olha, vocês não podem comer leite e carne junto. E alguém fica pensando assim, meu Deus, lá foi meu cheeseburger. Calma, hoje os sistemas que existem, pasteurização e outras formas de cuidar, não tem problema. Mas naquela época no deserto, já foi provado cientificamente que se eles misturassem a carne e o leite de animais que fossem crias próximas, ou seja, a carne da vaca, como é o leite da vaca e a carne do bezerro que nasceu dessa mesma vaca, se cozinhasse junto, podia produzir uma bactéria que iria matar eles. Então, por causa disso, o Senhor disse, olha, vocês saíram do Egito, vocês precisam mudar de vida, eu tenho um plano excelente para vocês. E a primeira coisa que o Senhor começou a mudar deles foi a alimentação, aquilo que eles se alimentavam, não apenas fisicamente, mas também alimentar daquilo que eles traziam como sustento para a alma, para o entendimento deles. Então o Senhor os pega, leva para o pé do Monte Sinai, e a primeira preocupação do Senhor foi dar a lei e instruir eles, para que eles alimentassem a mente e a alma deles de forma diferente. Mas nós vamos observar, querido, que eles não absorveram muito essa mudança. Ao passo que eles saíram de lá reclamando, murmurando, e por eles não querer ter uma mudança interior daquilo que eles alimentavam a alma deles, daquilo que eles alimentavam a mente deles, não adiantou eles mudarem de geografia, porque eles morreram no deserto. O Senhor deu a eles a oportunidade de mudar a forma de alimentar o entendimento, alimentar de conhecimento. Moisés instruindo eles. Depois foi separado em grupos menores para que eles pudessem ser instruídos. E quando a Bíblia diz que foi separado anciões para tomar conta dele, é que eram pessoas instruídas, pessoas que podiam alimentá-los com um novo conhecimento, com algo novo para eles entenderem. Mas eles não quiseram. E porque não mudaram a sua alimentação interior, acabaram morrendo no deserto. Então a pergunta hoje, querido, é: do que você tem alimentado a sua alma? Do que você tem alimentado os seus sentimentos? Do que você tem alimentado o seu espírito? Do que nós temos nos alimentado? Como eu já falei, alguns alimentam a sua alma por causa de uma dor. Alimentar com dor, com ressentimento, com pessimismo. Querido, nós vivemos num país que, graças a Deus, está começando a se libertar da manipulação dos meios de comunicação. Por quê? Porque o brasileiro tinha hábito de alimentar-se de informações apenas da grande mídia. E nada mais era do que uma boa massa de manobra de um lado para o outro. E aí alguém ainda diz assim: ah, mas olha, eu liguei a televisão, porque estão falando isso, porque estão falando aquilo. Ai, eu acho interessante o indivíduo dizer assim: ah, mas sabe aquela rede de TV que parece um esgoto? Pois é, eles falaram isso, eles falaram da economia do Brasil, eles falaram contra isso, falaram daquilo, aquilo outro. Aí eu olho e digo assim: sabe quem é culpado dessa lixarada toda? É você que liga a televisão, porque a televisão não liga só. Que se eles falam os lixos dele, que fale. Agora, eu e você não podemos ficar ligados e assistindo esses lixos para manipular nossa alma, para manipular nossa forma de pensar. Então, a culpa não é deles que fazem um conteúdo lixo. A culpa é nossa, que ligamos a TV para assistir. Porque se você não ligar, eles vão ter que mudar a programação deles. Mas nós ligamos. Ah, mas eu nem presto atenção, eu ligo assim para fazer um barulho dentro de casa, na hora que eu arrumo a casa, que eu estou fazendo alguma coisa, eu deixo lá ligado.
Eu deixo lá ligado na sala de recepção. Meu irmão, em vez disso, coloca um louvor. Hoje é tão fácil. Joga um louvor lá. Fica alimentando a sua alma, o seu espírito, com palavras que vêm do céu, com palavras que vêm do Senhor. É essencial, querido, em um processo de mudança, nós mudarmos exatamente aquilo que Ele está absorvendo dentro de nós. Jesus, quando Ele fala em João capítulo 4, no encontro com a mulher samaritana, começo da história, você sabe ali, qual é a principal mensagem do capítulo 4 de João? A gente só pensa na mulher samaritana, mas o que Jesus queria ensinar para aquela mulher era a verdadeira adoração. Jesus conversa com ela e depois ela diz assim, mas onde é que nós temos que adorar? Vocês dizem que é no templo em Jerusalém, nossos pais disseram que é aqui nesse monte, que era o Monte Ebal, o Monte Gerizim, que era o Monte da Bênção. Aonde é? Ele diz assim, o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. E esses Deus anda procurando. Agora raciocina comigo. Deus vê todas as coisas, sim ou não? Sim. Alguma coisa pode se esconder dos olhos do Senhor? E se Ele está procurando adorador, é porque está fácil achar? Porque está difícil. E não é adorador, é o verdadeiro adorador. E essa mulher começa a indagar, e como é que eu vou me tornar uma verdadeira adoradora? Ele responde no versículo 32 a 34. Jesus, ele diz para aquela mulher, diz para os seus discípulos que estavam ao lado, uma comida tenho para comer, que vós não as conheceis. E dizia os discípulos um ao outro, porventura ele trouxe alguma coisa para comer? Jesus dizendo para eles, uma comida eu tenho para comer. E os discípulos, será que ele trouxe alguma coisa? Será que ele escondeu de nós? Será que ele vai comer sozinho? E Jesus continua no versículo 34 e diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Jesus está falando agora que a comida que ele tinha para comer, para fazer a diferença na vida dele, era fazer a vontade de Deus. A vontade do Senhor. Essa era a comida que ele tinha. E nós precisamos, querido, todos os dias nos alimentar da palavra de Deus, porque se existe uma necessidade de alimentar dentro de nós é o nosso espírito. E o nosso espírito só se alimenta praticando a vontade de Deus revelada na sua palavra. É assim. A maior prova disso, querido, é que quando o indivíduo está longe de Deus, que ele não dá ouvido à voz de Deus, que ele não dá ouvido para a palavra de Deus, que ele não obedece à palavra de Deus, ele sai, ele vai para a farra, ele faz os seus gastos, ele faz os seus momentos de alegria, enche a cara de álcool, de entorpecente, faz aquele barulho todo para preencher dentro dele. É como se houvesse uma fome interior dentro da sua alma, uma fome no seu espírito, e ele tenta proporcionar todos esses momentos de, aspas, alegria, e quando termina no outro dia, como é que ele se sente? O vazio está maior, o buraco está maior. Por quê? Porque todos aqueles atos que ele fez para preencher a fome da alma e do espírito dele não estava na vontade de Deus. E se não estava na vontade de Deus, vai continuar a lacuna, vai continuar a fome, vai continuar a necessidade. Mas quando você faz o mínimo daquilo que Deus determinou, que é a vontade dele, você se sente preenchido, cheio. Você começa a ter uma medida transbordante, recalcada, sacudida, como diz a palavra de Deus, que começa a encher, preencher dentro de você, que você não tem palavras para descrever. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque você fez algo que era da vontade de Deus. Então, queridos, só uma forma de nós nos alimentarmos o nosso espírito, fazendo a vontade de Deus. Só uma forma de preencher as necessidades da nossa alma, obedecendo aquilo que está na palavra de Deus. Qualquer outro alimento, qualquer outra busca, qualquer outro subterfúgio não
preencherá essa necessidade dentro do ser humano. Por isso Jesus disse, olha, a comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Ele estava querendo dizer para os discípulos o quê? Façam o mesmo. Se alimentem da mesma forma. Como da mesma forma? Se alimentem. Não é à toa que a palavra de Deus ela é revelada para nós como alimento. A palavra de Deus é revelada para nós como fosse pão, alimento. Jesus mesmo se declarou dessa forma. Ele disse assim, eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Por quê? Porque existem necessidades de alimento dentro de nós muito maior do que a do estômago. A maior necessidade que nós temos de alimentar é alimentarmos o nosso espírito e alimentarmos a nossa alma. Porque quando você alimenta a sua alma e o seu espírito corretamente, você vence até a fome física. A prova disso é quando você começa a jejuar. Os primeiros dias que você vai tentar jejuar, você fica naquela guerra, misericórdia. Chega meia-noite, mas não dá 3 horas da tarde para me entregar esse jejum. Por quê? Porque você não tem esse hábito. Quando você se habitua a jejuar, que você pega um período do dia sem alimento, porque o jejum completo ele não envolve só abstinência de alimentos materiais, ele envolve outros elementos, meditação da palavra de Deus e oração, louvor e abstinência dos alimentos. Pelo menos 4 elementos tem que ter. Quando você se alimenta da palavra de Deus, você medita na palavra, você ora, você vence a fome física, tranquilamente. Agora, se você disser assim, eu vou jejuar, mas não ler a palavra, não orar, não louvar o Senhor, a fome física fala mais alta. Por quê? Porque o alimento principal está no nosso espírito. Se você alimentar o seu espírito, até o seu corpo se torna mais saudável. Então, a primeira coisa que nós precisamos mudar verdadeiramente na vida, se queremos ter êxito, é a nossa alimentação, não apenas física, mas em especial aquilo que está alimentando os nossos sentimentos, está alimentando a nossa mente, está alimentando o nosso coração, está alimentando o nosso espírito. Amém? A segunda coisa que denuncia mudança na nossa vida, ok, pastor, eu topei, vou mudar minha alimentação, vou me alimentar da palavra e tudo mais, agora eu vou ser fiel a Deus, vou caminhar com o Senhor, tal. O que é que denuncia que houve uma mudança em nossas vidas? A nossa linguagem. A sua linguagem denuncia quem você é. Sim ou não? Quando você olha para mim ou alguém lá da minha casa, a gente diz assim, égua. Para você que não entende, diz assim, ué, por que ele está chamando a mulher do cavalo? Mas para nós paraenses, para quem conhece um pouco da cultura lá do norte, diz assim, esse aí é paraense. Porque égua no Pará não é animal, não trata-se de animal, trata-se de uma interjeição que serve de vírgula para tudo. Conforme, você ainda tem que interpretar o égua. Né? Porque quando o camarada diz assim, égua, mano, ele está duvidando de você, está duvidando do que você está falando para ele, assim, será mesmo que é verdade? Quando o cara diz assim, égua, é porque ele está com raiva. Ainda tem interpretações diferentes, né? Depende. Se a gente olha lá, o pôr do sul chega, sobe um pouquinho mais no Paraná, diz assim, porque os piá, aí eu fiquei, a primeira vez que eu fui para o Paraná, disse assim, o que é piá? Aí eu liguei lá com o Piauí, que no Piauí tem um peixe chamado piau, que a gente pescava lá bastante. Aí o cara fala, piá, a minha mente foi lá no peixe. Eu digo, não, mas não pode estar falando. Ele diz assim, não, porque os piá são bons, são gente boa. Aí eu digo, deve estar se relacionando com gente. Depois que eu fui entender que serve para criança, serve para rapaz, serve para amigo. Então a linguagem vai denunciando. Os nossos irmãos nordestinos, né? Eles falam de uma forma que não dá para esconder. Para você ver que é onde eles falaram, você pode virar para eles assim, você é da terrinha, né? Aí diz logo de onde ele é. Por quê? Porque a nossa linguagem denuncia quem nós somos. Até um estrangeiro, ele vem morar no Brasil, como é que ele se denuncia que ele não é brasileiro? Ele começa a dizer, minha carro, meu casa.
Porque lá para eles, normalmente, os pronomes, os artigos são comuns. Aqui não, tem masculino, feminino, e vira uma bagunça na cabeça deles. Então nós já olhamos dizendo assim, é gringo. Por quê? Porque a linguagem denuncia, abriu a boca, denuncia quem nós somos. Assim como a alimentação, o fator que denuncia a nossa alma, querida, é justamente a linguagem. O indivíduo abriu a boca para falar, a gente sabe se ele está bem ou mal. Por quê? Quem está bem, a palavra normalmente sai com entusiasmo, sai com alegria, sai com motivação. Agora, quando o indivíduo está mal, você pergunta para ele, pergunta para pessoas distintas, como é que você está? Por mais que a resposta seja a mesma, estou bem. Mas a forma que ele pronuncia, você sabe se ele está bem ou não. Então ele diz assim, estou bem, graças a Deus, está tudo bem. Você olha que teve entusiasmo, você olha que teve ali emoção no negócio. O outro diz assim, estou bem. Você já olha e diz assim, não está nada bem. Por quê? Porque a nossa linguagem vai denunciar. Jesus, querido, ele tinha uma linguagem alinhada na sua boca, uma linguagem que vinha do céu. E por isso, quando ele abria a boca e falava, as pessoas diziam assim, é um profeta. Por causa da linguagem que saía da boca dele. Teve hora que Jesus falou que teve gente assim, olha, não tem outro jeito, do jeito que ele fala só pode ser o Filho de Deus. Porque a linguagem denunciava. Denunciava tanto, querido, que os discípulos de Jesus, quando passaram a andar com Jesus, eles mudaram aquela linguagem de pescadores para a linguagem agora de discípulos. Porque na linguagem de pescadores eles falavam muito de rede, de isca, de peixe, de barco. Agora andando com Jesus eles começaram a falar do reino dos céus, da justiça de Deus, de salvação, de transformação, de cumprimento de promessa, de cumprimento de palavra. Começou a mudar. E mudou tanto a linguagem deles que até na hora que Pedro foi negar Jesus, ele foi denunciado pela linguagem dele. Prenderam Jesus, levam para o julgamento na casa de Caifás, de Anás e Caifás, fizeram uma fogueira do lado de fora, Pedro foi lá se esquentar na fogueira. Olhar e dizer assim, mas você não é um que andava com ele? Ele disse, eu não. Na hora que ele disse, eu não, diz que uma criada da casa disse assim, mas você fala igual a eles. A linguagem denunciou. Só o eu não dele denunciou que ele andava com Jesus, que ele falava igual a Jesus. Ao ponto de ele dizer, eu nunca vi esse homem, eu não conheço esse homem, teve que sair correndo de lá, porque quanto mais ele abria a boca, mais ele se denunciava. A nossa boca, querido, denuncia aquilo que está dentro de nós. Não adianta dizer assim, não, eu amo Jesus, eu sirvo Jesus, eu estou com Jesus, mas na hora que eu abro a boca, querido, isso vai denunciar se sim ou não. A nossa boca denuncia quem nós somos. E denuncia aquilo que está verdadeiramente dentro de nós. Então, nós precisamos ajustar, ter mudanças verdadeiras dentro de nós, porque essa mudança dentro de nós vai ajustar a nossa linguagem. Quando você se depara com alguém que realmente tem o Senhor no coração, por maior que seja, mais catastrófica que sejam as previsões, que as pessoas tenham falado, mas quando ele abre a boca, provoca em você esperança. Ele diz assim, mas uma coisa eu sei, Deus está no controle. Isso para Deus não é nada. Deus vai resolver. Vamos confiar no Senhor que vai dar certo. Vai denunciando que existe dentro de nós fé, que já houve uma mudança dentro de nós. Agora, muitas vezes nós abrimos a boca, basta nós fazemos a introdução. Aí denuncia que além de conhecer, você é pessimista. Você acha que nada vai dar certo. Você já se alimentou tanto com situações pessimistas, que depois do qual é a palavra que vem? Vem assim de força, de ânimo, de alegria? Não. Vem de pessimismo e derrota. Larga a mão. Isso não vai dar certo. Fulano tentou e não resolveu. Então a gente sabe
que depois dessa interjeição sempre virá uma palavra de pessimismo. Então já denuncia o que há realmente dentro de nós. Mas sabe por quê, querido, que muitas vezes essas mudanças são tão necessárias dentro de nós? É porque nós estamos querendo fazer as coisas certas de forma errada. Então, para que haja uma mudança genuína, nós precisamos fazer as mudanças de forma correta. Vou lhe dar um exemplo. Se você nunca ouviu falar, a partir de hoje você não vai esquecer. Já ouviu falar da síndrome da faca amaldiçoada? Não? Cadê o pessoal? Tem uma imagem aí? É isso aí, ó. Sabe o que aconteceu com essa faca? O dono da faca achou que ela era uma chave de fenda e foi apertar um parafuso. Olha o resultado. Quebrou a ponta da faca. Sem contar, que aí não precisa ninguém se denunciar, lá na sua casa, quando alguém inventou que a sua faca lá, principalmente aquela de mesa, era uma chave de fenda, como ficou a ponta dela? Maravilhosa, né? Toda torta. A faca está para um lado, a ponta está para o outro. Sabe por quê, querido? Isso que eu chamo acima da faca amaldiçoada. Amaldiçoaram a faca, disseram para ela que ela era uma chave de fenda. Sabe qual foi o resultado disso aí? Além de quebrar a ponta da faca, entortar a ponta da faca, em algum lugar na casa dessa pessoa tem algum parafuso mal apertado. Tem algum parafuso frouxo. Tem algum parafuso que pode provocar um acidente. Mas o que é isso, pastor? Eu só tirei a tampinha lá da caixa do interruptor, botei de volta lá, está tudo certo. Está tudo certo mesmo? Tem gente, querido, que precisa tanto de mudança, que hoje, se você perguntar para ele assim, o que é que você quer ganhar de aniversário? Ele, o que eu quero ganhar de aniversário? Um rolo de fita isolante, um rolo de arame e um alicate. Porque amo uma gambiarra. Não, querido. Faca não é chave de fenda. Aí a gente amaldiçoa a faca, quebra a ponta dela, entorta ela, deixa ela com problema. Aí qual é o grande detalhe? É que normalmente quem foi lá e usou a faca como chave de fenda e entortou toda a ponta, não é quem vai lavar a faca depois. E quem vai lavar a faca depois, na hora que vai passar a bucha na ponta, acaba machucando o dedo. Porque na cabeça da pessoa a faca está reta, é só passar a bucha. Mas se ela está torta e você passa, uma hora ela vai entrar no seu dedo. E aí, meu amigo, o problema vai aumentar. Por que eu estou trazendo esse entendimento para você? É que muitas vezes, querido, nós não queremos fazer verdadeiras mudanças na nossa vida. Nós queremos fazer as mudanças mais ou menos, de qualquer jeito. E sabe qual é o resultado? Vai ficar um parafuso mal apertado no meio do caminho. Vai ficar alguma coisa mal resolvida no meio do caminho. Vai ficar alguma coisa no meio do caminho que não foi consertada de forma correta. E quando você menos perceber, vai dar problema. Porque ou nós mudamos corretamente, ou não adianta, querido, fazer uma gambiarra no meio do caminho. Porque mais cedo ou mais tarde vai trazer danos, vai trazer consequências. Então, querido, nós precisamos fazer as mudanças de forma certa. Não só a questão da alimentação, caso você precise, né, e é bom que tenhamos alimentação saudável, mas nós precisamos fazer mudanças, querido, na nossa mente. No que você tem alimentado a sua mente? Mais uma vez eu vou perguntar. Tiago, capítulo 4, versículo 8, nos dá uma dica formidável. O que ele diz? Tudo que for santo, puro, agradável, amável, de boa fama, isso é o contrário de falar mal dos outros, fazer fofoca da vida dos outros. Tudo aquilo que tiver algum valor e alguma virtude, nisso ocupai a vossa mente. O que eu estou dizendo aqui para você, querido, que Tiago também fala na sua epístola, capítulo 4, versículo 8, não é para você ser um bitolado. Não, agora eu só vou ler Bíblia. Não,
Você pode ler tudo que for puro, amável, de boa fama, que tiver virtude, valor. Ocupe a sua mente. Naquilo. Filipenses, obrigado, tá? Obrigado pela correção. Filipenses 4:8. Tiago fala da língua, né? Que a gente tem que corrigir a língua, por isso que eu fiz a confusão. Obrigado pela correção. Filipenses 4:8. Ocupe a sua mente. Porque na hora que você ocupar a sua mente, naturalmente muda a sua linguagem. Uma linguagem para mudar na nossa boca, primeiro começa na mente. Eu quero aprender a falar outro idioma. Primeiro você vai estudar o outro idioma, você vai aprender o outro idioma, você vai aprender as regras desse idioma. Primeiro você vai colocar na sua mente, depois vai sair na sua boca. Quando você começar, alguém vai dizer assim, olha, estudou outro idioma. Aprendeu outro idioma. Por quê? Porque primeiro ocupou a sua mente de forma correta. É o que nós precisamos fazer. E aí, o que é que isso tem a ver com aquele exemplo que eu te dei da faca? Muitas vezes nós ocupamos a mente com algo que não é correto, que é algo que nós não precisamos, ocupamos a mente para tentar fazer uma gambiarra na vida, para tentar um jeitinho brasileiro, uma saidinha, quebrar um galho, e aí quando a gente menos percebe, está dando uma série de consequências na vida, e aí para não assumirmos a culpa, a gente diz que a culpa é de Deus. É igual a história da faca. Vai lá usar a faca como chave de fenda. Ela não foi feita para ser chave de fenda. Quebrou a ponta, tortou a ponta, a gente diz que a culpa é de quem? Do fabricante. É uma porcaria essa faca. Essa marca não presta. Não, querido. Aquilo não nasceu para ser chave de fenda. A culpa não é do fabricante. Mas nós precisamos eleger um culpado. Mas se nós fizermos de forma correta, querido, as coisas vão caminhar na nossa vida. Eu quero concluir já essa palavra, querido, usando uma frase que muito me impactou nesse final de semana. Diz assim: quem sabe o que é para fazer e não faz, está em rebelião. Quem sabe o que é para fazer e não faz, está em rebelião. E por isso, muitas coisas não firmam, não acontecem na sua vida. Então, saber o que é para fazer, nós sabemos, ainda mais nós estamos aqui nesse auditório, já conhecemos Jesus, já ouvimos tanto tempo da palavra de Deus, sabemos o que é para fazer, sabemos quais são as mudanças que precisam haver dentro de nós, mudanças que muitas vezes, querido, vai ter que tirar uma máscara de cima, vai ter que tirar uma falsa aparência. Quantas e quantas vezes, querido, nós conhecemos Jesus e queremos demonstrar uma aparência que está tudo certo, mas tem coisa mal resolvida dentro de nós. Tem sentimentos que precisam ser tratados. Há dentro de nós dores do passado que não foram curadas. E nós muitas vezes dizemos assim, está tudo certo. E quando toca no assunto? E quando toca na situação? Está tudo certo mesmo? Está tudo resolvido? Ou os velhos fantasmas todos se levantam para de novo atormentar a sua mente, atormentar a sua vida? Então Jesus chamou aqueles homens uma única vez, uma única palavra, e disse: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homem. Deixe a história do passado, venham construir uma nova história daqui para frente. Jesus morreu, ressuscitou, e no período que Jesus ressuscitou, até cumprir a promessa da vinda do Espírito Santo, eles tentaram voltar lá no passado deles. Ficaram olhando para a cara do outro e dizem assim: e agora? Jesus morreu, dizem que ele ressuscitou, já até apareceu para nós, mas sumiu de novo, desapareceu. Ele diz assim: eu vou pescar. E os outros foram pescar também. E a Bíblia diz que eles passaram a noite inteira tentando voltar para a antiga vida. A noite inteira querendo pescar. E quando chega de manhã, Jesus, que tinha oferecido para eles uma nova comida, está lá na praia. E a Bíblia diz que Jesus já tinha peixe assado e favo de mel, porque o Senhor que promete um novo alimento, ele já tem disponível.
e pergunta para eles assim: filhos, vocês têm alguma coisa aí? E o que eles responderam? Nada. Não temos nada. Por quê? Porque tentaram voltar lá para a antiga vida. E quando tentaram voltar para a antiga vida, não adquiriram nada. E Jesus disse assim: mas eu não convidei para vocês comerem a minha comida? Quer fazer a vontade do Pai? Eu fiz a vontade do Pai. Entreguei, paguei o preço, morri na cruz, redimi a humanidade e tem comida aqui sobrando. Tem alimento para vocês. E é exatamente isso que nós precisamos entender, querido. Hoje, Jesus está nos chamando para uma mudança radical de vida, que passa da morte para a vida. Talvez para você que veio aqui e diz assim: mais um domingo, batendo meu cartão com Deus, vim aqui, meu hábito de domingo, inspiração do dia, está na igreja, ouvindo uma palavra. Pastor, o senhor falou de comida aí, até as acompanhadas começaram a mexer aqui dentro. O senhor falou que tem que mudar a alimentação. Amanhã eu mudo, mas hoje ainda vou comer um podrão quando eu sair daqui. Mas eu queria que você entendesse, querido. Eu não vou ficar aqui gritando, insistindo, tentando emocionar você. Porque Jesus só falou uma vez com aqueles homens: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. A voz do Senhor não é para tentar te convencer. A voz do Senhor é um convite. Por que a voz do Senhor é um convite, não um convencimento? Porque Ele deu o livre-arbítrio para mim e para você escolher. Aqueles homens poderiam dizer: não queremos. A Bíblia não fala, mas talvez até Ele chamou outros, e outros disseram não, por isso não ficaram nem marcados na história. Mas os que disseram sim, ficaram marcados na história. Com um tempo depois, eles entraram lá no capítulo 11 de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, homens do qual o mundo não era digno. De simples pescadores, homens sem conhecimento, se tornaram escritores de livros bíblicos. Se tornaram pregadores que mudou nações. Por quê? Porque eles mudaram o alimento deles. Eles começaram a se alimentar da palavra de Deus, a alimentar de fazer a vontade do Senhor. A linguagem da boca deles mudou. Mudou tão completamente, querido, que um dos exemplos que eu mais gosto na Bíblia é o de Pedro. Olha a linguagem e o comportamento do camarada nos 4 evangelhos. Um homem intempestivo, sanguíneo, violento, boca de bacia, falava toda hora o que devia, o que não devia. Um homem sem rédeas, temperamento aguçado. Que toda hora era preciso o Senhor dar um corte nele, né? Aquele corte rápido de Tramontina nele, né? Para ver se ele quietava. Um cara que um dia estava... É interessante que se você pega o capítulo 18 de Mateus, ele está dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. 6 versículos depois, ele está dizendo: não, Jesus, não faz isso que eu morro no teu lugar. 6 versículos depois, Jesus está dizendo para ele: para trás de mim, Satanás. O cara que tem uma revelação do céu, 6 versículos depois está endemoniado. Mas esse homem aceitou o chamado do Senhor. Ele aceitou passar pelo processo de mudança. E a mudança na vida dele foi tão grande que no dia de Pentecostes, está o pessoal lá do lado de fora. O que é que esses homens estão gritando aí dentro? Parece que estão bêbados, 9 horas da manhã. Abre-se, que o cenáculo é uma parte, quando você for comigo lá em Jerusalém, eu vou mostrar para você que é uma parte superior, era um andar de cima. Ele pega e abre a porta. Galera que está lá embaixo, quando olhou que abriu a porta, já um cutucou no outro, com certeza assim: deu ruim. Olha quem apareceu lá. E é o Pedro. Aquele que andava com uma espada do lado, querendo cortar a garganta dos outros. Ainda bem que ele era ruim de mira, acertar só a orelha. Vai dar ruim. Talvez eu já deve parado assim, mexemos em casa de maribondo.
Pedro abre a boca e diz assim: irmãos. Quando ele fala irmãos, o pessoal, é ele mesmo ou é o sósia dele? Porque normalmente ele não chama a gente de irmão. Ele chama logo de filho de profissional do sexo. Irmãos, o que vocês estão vendo é o que foi profetizado pelo apóstolo Joel. Ah, não, aí está de brincadeira. Ele já conhece até Bíblia. Ele já está falando até de texto da Bíblia. Que o Senhor nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizariam, os vossos velhos teriam visões. Haveriam sinais no céu. Rapaz, não é que é ele mudou mesmo. A linguagem dele é outra. E ficar tão impactado com a mudança na vida dele, com a mudança de vida e linguagem, que ficaram assim. E vocês precisam também se arrepender, porque o Cristo que vocês crucificaram, Ele é o Filho de Deus, vocês precisam aceitá-los. E quando ele termina de falar, o pessoal está assim, eu aceito. Com a mudança na vida daquele homem, querido, em uma só pregação, ele ganhou mais gente para Jesus do que Jesus durante seu ministério inteiro. Porque a Bíblia diz que na hora que Jesus ressuscitou, quantos crentes fiéis tinham? 500. Foram orar, 380 se desviaram, ficou só 120. No ministério todo de Jesus, ele ganhou 500, que o resto andava com ele só por causa do pão que ele multiplicava. Que andava com ele mesmo, que era discípulo dele, eram 500. Dos 500 ficaram só 120. Pedro, na primeira pregação, como resultado de uma mudança de vida, quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus. No dia seguinte, ele vai para o centro da cidade e começa a pregar de novo. A guarda romana passa e leva ele preso. E o pessoal que ficou lá disse assim, eu quero aceitar, alguém ora por mim, e mais 5.000 pessoas aceitaram Jesus sem ele fazer convite, porque antes dele fazer o convite, prenderam ele. Em 2 pregações ele ganhou quase 8.000 pessoas para Jesus. Agora eu pergunto, 3 anos antes, alguém queria andar com Pedro? Alguém queria conversar com ele? Não. Mas ele aceitou o desafio de Jesus, de ter uma mudança na vida dele. Talvez você voltou hoje aqui, veio a este culto por um hábito, por um costume. Você veio aqui, bateu o seu cartão com o Senhor e dizia assim, cumpri meu papel essa semana, vim para ter uma semana abençoada. Mas eu quero te dizer, o Senhor está dizendo a mim e a você hoje, eu tenho um convite para você. Siga-me. Abandone o seu passado. Abandone a sua vida passada. E caminhe comigo. Entre nesse processo de mudança. Da vida passada para uma nova vida. Para aqueles homens, ele diz assim, deixe de ser pescadores de peixe, que tiram da vida para a morte, e sejam pescadores de homens, que tiram da morte para a vida. Hoje o convite do Senhor para nós é, mude da vida que você está andando, que só está caminhando para a morte, e comece a andar comigo. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e ache a vida eterna. A mudança que o Senhor nos convida é essa. O Senhor não está nos convidando para nós sermos seguidores dele numa multidão. Porque os seguidores de Jesus na multidão, na quinta-feira gritavam, Hosana, não, melhor, no domingo gritavam, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. 5 dias depois, na quinta-feira da mesma semana, estavam gritando, crucifica, crucifica, crucifica. Porque seguidores de Jesus é assim, seguidores da multidão é assim. Um dia que estão sendo abençoados, estão glorificando, dizendo, obrigado, Deus. Eu te amo, Deus. Se na mesma semana alguma coisa é ruim, eles começam a dizer, que Deus que nada, crucifica. Por quê?
Porque eles escutavam Jesus um dia, mas no dia seguinte eles iam escutar os religiosos, eles iam escutar outras pessoas, eles iam escutar as dores internas deles, eles iam escutar os problemas deles. Já os discípulos é diferente. O discípulo pode até fraquejar na jornada. O discípulo, ele pode até errar, cair, falhar. Mas quando ele ouve a voz do mestre, ele aceita o desafio de mudanças. E toda vez, repito, toda vez que você ouve a voz do Senhor e aceita um desafio de mudança, você não para no mesmo nível. O Senhor te leva para um novo nível. Ele chamou aqueles homens, eles estavam no nível de homens rudes, pescadores. Venham após mim. Passaram para o nível de discípulos. Quando Jesus morreu, eles abandonaram Jesus. Erraram, falharam, mas Jesus chamou de volta. E quando Jesus chamou de volta, derramou sobre eles o Espírito Santo. E aí, eles passaram para o nível de apóstolos. É o chamado de Deus para mim e para você. Qual é a mudança que nós precisamos? Precisamos mudar nossa linguagem, precisamos mudar nossa alimentação, porque o Senhor hoje está nos chamando para sairmos da categoria de seguidores da multidão para verdadeiros discípulos de Jesus. E oxalá o Senhor encontre corações essa noite que entendam essa palavra e queiram verdadeiramente dizer: eu quero essa mudança na minha vida. Eu quero essa mudança na minha vida, Jesus. Eu quero mudar a minha alimentação, quero me alimentar a partir de hoje da Tua palavra, da Tua vontade. Eu não quero mais ficar alimentado pelas dores do meu passado. Eu não quero ficar alimentado pelos problemas que um dia eu carreguei. Eu não quero ficar alimentado pelos traumas que tentam persistir na minha vida. Mas eu quero me alimentar da vontade do Senhor, porque eu quero passar por esse processo de mudança. Eu não quero ser um seguidor de Jesus de longe. Eu não quero ser um seguidor que ouve Jesus e anda no meio da multidão e cada dia está com um comportamento diferente. Eu quero ser daquele que se alimenta da sua palavra e se torna verdadeiramente discípulo do Senhor. Fique em pé, eu quero orar com você. Esse é o chamado do Senhor hoje para as nossas vidas. Guarde bem. Não é um chamado de emoção, é um chamado de entendimento centralizado. O Senhor hoje nos chama para um processo de mudança, mudarmos da condição de seguidores da multidão para discípulos de Jesus. Nesse meio tempo entre seguidor da multidão para chegar a discípulo, precisa mudar aquilo que você tem se alimentado até hoje, aquilo que tem alimentado a sua alma, aquilo que tem alimentado seus desejos, aquilo que tem alimentado a sua mente. Tem que mudar o cardápio, começar a se alimentar da palavra do Senhor, começar a se alimentar da vontade do Senhor, de fazer a vontade do Senhor. Este é o alimento que Jesus se alimentava e que Ele disse que nós precisamos ter também para mudarmos a situação. Eu quero orar por você hoje que entendeu essa palavra, que essa palavra chegou hoje no seu coração e você verdadeiramente vai se posicionar e dizer assim: Senhor, eu quero essa mudança para a minha vida. Eu quero essa mudança, Senhor, de sair do meio da multidão e ser um discípulo de verdade. Eu quero sair, Senhor, desta situação e me tornar, Senhor, uma voz do Senhor na terra, um proclamador dos Teus feitos e das Tuas maravilhas. A mudança é radical. Aqueles homens abandonaram tudo, abandonaram seu barco, abandonaram suas redes, abandonaram a profissão que eles tinham e foram seguir Jesus. Mas Jesus deixou eles na mesma geografia. A mudança que o Senhor está nos chamando hoje, querido, não necessariamente nós precisamos sair de Cunha. Nós podemos continuar vivendo na mesma geografia, podemos morar na mesma casa, na mesma rua, no mesmo lugar, mas o Senhor quer provocar de nós uma mudança.
e vai nos tirar de um seguidor instável, de um seguidor de Jesus que um dia está glorificando, outro dia está espraguejando, um dia está dizendo que Jesus é tudo para você, no outro dia está dizendo que Jesus te abandonou, um dia está glorificando e dizendo que Ele é o Senhor da sua vida, no outro dia você está batendo no peito e dizendo que manda minha vida sou eu. A mudança que o Senhor está nos chamando é para sairmos deste modelo e passarmos a ser um discípulo que ouve a sua voz, que entende a sua vontade, que admite o propósito dele nas suas vidas e deseja a vontade do Senhor na sua vida e no seu coração. E eu quero hoje orar por você que entendeu essa palavra, que essa palavra chegou no seu coração e diz assim: eu preciso dessa mudança, eu preciso dessa mudança de vida, eu preciso dessa mudança de sair do meio de seguidores que clamam, que choram, que se emocionam, que reclamam, que glorificam, que não tem uma estabilidade espiritual, para ser um discípulo que está disposto a aprender, para ter uma estabilidade espiritual na sua vida e no seu coração. Se alguém aceita esse desafio, eu queria orar por você. Queria convidar que você viesse aqui no altar, que eu quero orar por você, para dizer assim: Senhor, eu quero essa mudança na minha vida. Já sou crente há muito tempo, já tenho andado um tempo na tua presença, mas eu quero essa mudança do Senhor na minha vida. Eu quero verdadeiramente que haja uma mudança do Senhor dentro de mim, na minha vida, no meu coração. Aleluia. Alguém